Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Pereira Pinheiro de Souza, aqui da Faculdade Estadual de Tecnologia, a FATEC, do campus de Garça. Também dou aula também no campus de Lins, na Faculdade Estadual de Tecnologia, FATEC também. E quero agradecer à professora Mariana Rodrigues Gomes de Mello, aí do curso de Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná, pelo convite para palestrar hoje para vocês. E este tema, que envolve a relação entre o Big Data e a documentação e questões afins, as questões sociais, enfim, é justamente o tema de uma disciplina que eu ministro na FATEC de Lins, aqui no interior de São Paulo, né, que é, na verdade, a disciplina de Big Data e Business Intelligence, só que com um viés um pouco mais técnico, um pouco mais prático, um pouco mais voltado mesmo para a ciência da computação. Então, vamos começar. Vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. E nós vamos trabalhar aqui alguns aspectos teóricos e também vamos trabalhar um pouco as questões práticas. Vou mostrar para vocês algumas ferramentas e métodos que nós podemos usar para inserir o Big Data na nossa prática profissional e assim por diante. Então, o tema da palestra é Introdução ao Big Data, conceitos, ferramentas e impacto social na gestão de documentos. Professor Dr. Leonardo Pereira Pinheiro de Souza. Disciplina de Gestão de Documentos, curso de Gestão da Informação, Universidade Federal do Paraná. Então, vou mostrar para vocês agora um infográfico bastante simples que mostra como vai ser o fluxo de argumentação que eu pretendo seguir. Então, vamos tratar da ciência de dados, como ela se liga à documentação e na visão que eu vou mostrar para vocês, a ciência da informação é que vai ser o elemento de contato entre essas duas grandes áreas. Ela é que vai ser o intermediador entre essas áreas. Então, nós vamos trabalhar elementos que fazem intersecção entre a ciência de dados, a ciência da informação e a documentação. Então, já que vamos trabalhar a intersecção entre essas três áreas desta maneira, com a intermediação da CI, é pertinente discutirmos qual a intersecção que a ciência da informação tem com a documentação. Então, historicamente, a documentação é considerada uma das raízes da ciência da informação, desde a época lá de Paul Outlet, né? Paul Outlet, que seja. A obra de Paul Outlet, que definiu a documentação como um campo essencial para a organização do conhecimento, é frequentemente citada como um marco inicial. Outlet e Suzanne Britt contribuíram significativamente para a formação do conceito de documento, que se tornou central na discussão sobre a relação entre informação e documentação. Então, nós temos aqui, segundo Mendonça, Rodrigues, Batista e Ortega, inclusive, que a CI ela tem pontos de intersecção com a documentação em três aspectos principais, que são o aspecto teórico, que ambas as disciplinas compartilham fundamentos teóricos que exploram a natureza da informação e do documento. Aqui vamos tratar a informação naquele âmbito da informação como coisa, não é? Informação no âmbito da informática, da computação. E no âmbito aqui metodológico, a ciência da informação utiliza métodos documentais para organização e recuperação de informações,
Isso inclui técnicas de catalogação e classificação, que são essenciais na documentação. Então, nós vamos verificar também, nós vamos ver um pouquinho mais adiante a técnica, a prática de curadoria digital, que vocês já estão acostumados a trabalhar na área de documentação, também é uma prática que é utilizada dentro do Big Data. E o aspecto histórico, o movimento neodocumentalista tem promovido uma reaproximação entre essas duas áreas, enfatizando a importância do documento na era digital. Então, seguindo aqui, é pertinente nós tratarmos aqui de algumas definições. Vimos ali alguns pontos de contato entre a CI e a documentação, e agora nos resta discutir ainda a respeito da ciência de dados, o que é essa ciência de dados e como ela se relaciona com essas duas grandes áreas, da CI e da documentação também. Então, o campo da ciência de dados, aqui segundo a Enciclopédia Britânica, fornece a base para tomar decisões informadas, identificar tendências e prever resultados futuros. Para proprietários de empresas e tomadores de decisão, ter uma noção desses conceitos pode ajudar a alavancar dados de forma eficaz. Então, a todo momento que nós interagimos nas nossas redes sociais, nós compramos um produto, nós acessamos um site, uma página, um aplicativo, quer seja de uma empresa privada, de uma organização pública, etc., nós estamos gerando um volume bastante grande de dados a todo momento. E esse volume de dados, seja ele ordenado ou não, é o que nós chamamos de Big Data. E, através desse grande volume de dados, esses dados são tratados, são analisados estatisticamente, probabilisticamente, matematicamente, enfim, e a partir deles é que os gestores, não só das empresas privadas, mas também de órgãos públicos, podem tomar decisões, podem formular modelos e podem fazer previsões para o futuro, previsões que os ajudem a tomar decisões, a chegar nas táticas, nas estratégias mais acertadas para o sucesso da organização. Então, nós podemos trabalhar o Big Data, veremos mais adiante, também no aspecto da saúde, no aspecto da educação, do meio ambiente, no aspecto da diminuição da desigualdade social e assim por diante. Então, os principais conceitos da ciência de dados são a coleta e pré-processamento de dados, análise estatística e inferência, aprendizado de máquina e modelagem preditiva. Aqui nesse aprendizado de máquina e modelagem preditiva, nós trabalhamos principalmente com a inteligência artificial. O aprendizado de máquina é um subcampo da inteligência artificial. Vocês vão ver mais adiante também, com mais detalhes, que a inteligência artificial e o Big Data, eles estão intimamente ligados, né? Porque a inteligência artificial, utilizando as suas redes neurais artificiais, essas redes aprendem, digamos assim, são treinadas mediante esse grande volume de dados que nós produzimos. Por isso que é muito importante nós termos dados fidedignos e de boa qualidade. Visualização de dados, tecnologias e infraestrutura de Big Data. E são aí que nós veremos alguns repositórios de Big Data. Muito bem, então, definimos aqui o que é ciência de dados, agora vamos ver quais são, vimos também os pontos de contato entre a ciência da informação e a documentação, entramos aí no conceito de ciência de dados, e agora vamos ver quais os pontos de contato que a ciência de dados tem com a ciência da informação. Inicialmente, mas antes de nós chegarmos nos pontos de contato, nós vamos ver aqui quais são as diferenças que existem entre as duas também, porque isso é importante. Embora elas andem
muito próximas, juntas, colaborem umas com as outras, elas têm aspectos que as diferenciam. A ciência da informação, ela se concentra no estudo e gerenciamento de sistemas de informação, enfatizando a organização e a recuperação de informação. Por outro lado, a ciência de dados envolve extrair insights, ou seja, previsões, modelos preditivos e assim por diante, e conhecimento de grandes volumes de dados estruturados e não estruturados por meio de técnicas estatísticas, matemática, programação e afins. Para proprietários de empresa e tomadores de decisão, quer dizer, sejam organizações públicas ou privadas, entender as distinções entre a ciência da informação e a ciência de dados é fundamental. Ambas as disciplinas podem remodelar a maneira como as organizações gerenciam e usam os dados. Então, enquanto a ciência de dados ela vai atuar no aspecto mais concreto, mais matemático do uso da captação, do uso, da transformação dos dados, enfim, a ciência da informação vai atuar bastante também, não só, mas bastante também nessa questão da qualidade desses dados, da gestão desses dados e das informações. E, obviamente, na elaboração também e no refinamento dos sistemas de recuperação da informação e assim por diante. E a ciência de dados, como já dito, ela trabalha em cima do Big Data. E o que seria esse Big Data, que é o aspecto fundamental da ciência de dados? Big Data em tecnologia, ou grandes dados, é um termo para grandes conjuntos de dados. O Big Data, tradicionalmente, é caracterizado por 3 Vs, que são os pilares principais aí. Volume, velocidade e variedade. O volume, naturalmente, se refere ao grande tamanho desses conjuntos de dados. Então, como eu já disse, cada vez que nós interagimos com uma rede social, com um e-commerce, com um aplicativo, seja qual for, nós estamos gerando um grande volume de dados. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que eu vou apresentar para vocês uma das ferramentas aqui, que é o Google BigQuery, onde nós temos ali modelos, por exemplo, de dados que são gerados na interação com um e-commerce fictício. Vocês vão ver que cada ação que o usuário toma ali mediante o site, o e-commerce, é registrado. Se ele acessou uma página, quanto tempo ele ficou nessa página, se ele interagiu, se ele não interagiu, os dados demográficos desse usuário, se ele visualizou um produto, se ele comprou esse produto, e assim por diante. Então, é um volume muito grande de dados que é produzido diariamente. Nós temos aí para um mesmo e-commerce, como no exemplo que eu vou mostrar para vocês, são milhares e milhares de linhas de dados por dia. E nessas milhares de linhas de dados, nós temos várias colunas que representam as ações ou eventos do usuário. Então, a velocidade se refere à velocidade com esses dados são produzidos e analisados. E variedade se refere aos muitos tipos diferentes de dados que podem estar em texto, áudio, vídeo ou outras formas. Principalmente, vou mostrar para vocês aqui um pouco do Power BI da Microsoft, onde você pode integrar de maneira harmônica, no mesmo contexto, dados de diferentes formatos. Você pode ter planilhas do Excel, juntamente conectadas com arquivos do tipo CSV, com arquivos JSON, com imagens e assim por diante. Todos eles podem se interconectar de maneira harmônica e de maneira consistente. Às vezes, mais 2 Vs são adicionados, e prestem atenção, esses mais 2 Vs que são adicionados estão a cargo, principalmente, são interessantes, principalmente no aspecto da ciência da informação e da documentação, que são os aspectos mais qualitativos, que é o valor, referindo-se à utilidade desses dados, e à veracidade, referindo-se à verdade, à consistência, à idoneidade desses dados. Que aí veremos mais adiante, é o papel da curadoria digital. Muito bem, então vimos o que é a ciência de dados, vimos o que é o Big Data, e para nós extrairmos ali os insights ou os modelos preditivos
extrairmos algum conhecimento significado, extrair um significado desses dados que muitas vezes estão dispersos, desestruturados, etc., o que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar com o aspecto da mineração de dados, ou data mining. Então, a mineração de dados é o processo de descobrir padrões e relacionamentos interessantes e úteis em grandes volumes de dados. Quer dizer, como é que é o comportamento do meu cliente, do meu usuário, quando ele acessa o meu e-commerce, por exemplo? Quais são os produtos mais buscados, menos buscados, não é? Em que página ele gasta mais tempo, em que página ele gasta menos tempo, em que horário eu tenho mais acesso, e assim por diante. O campo combina ferramentas de estatística e inteligência artificial, como redes neurais e aprendizado de máquina, com gerenciamento de bancos de dados, para analisar grandes coleções digitais conhecidas como datasets. De dados é amplamente utilizado em negócios, seguros, bancos, varejo, pesquisa científica, que é de especial interesse para vocês enquanto acadêmicos, não é? Astronomia, medicina e muitas outras áreas, meio ambiente também, enfim, hoje em dia uma infinidade de áreas. E também segurança governamental, e como eu falei, também aspecto da saúde, do meio ambiente, uma infinidade de aplicações. E onde é que esses dados eles ficam armazenados para nós podermos fazer a mineração deles? Então já existem estruturas próprias para esse armazenamento, que podem estar tanto nos servidores ali, né, da própria empresa, que nós dizemos ali uma sala, né, com vários servidores, que a gente diz que são on-premise, ou podem estar, inclusive, na nuvem, que são esses espaços de armazenamento aí na internet, como o próprio Google, que vocês vão ver aqui, o BigQuery, o Analytics, não é o Azure da Microsoft, o AWS da Amazon e assim por diante. Então, quando você tem esses dados ali armazenados, esse grande volume de dados armazenados dentro da sua própria empresa, talvez você esteja pensando no aspecto da segurança desses dados, enfim, você ter a posse desses dados com você. Já quando você traz esses dados para a nuvem, você tem a vantagem de que você pode, por exemplo, pagar uma pequena taxa e ter uma elasticidade no atendimento às suas necessidades, por exemplo, de processamento e de armazenamento. Essa é uma característica da computação em nuvem. Então, quando o seu volume de dados cresce, você precisa de mais espaço, precisa de mais capacidade de processamento, é só você pagar um tantinho a mais ali e a própria nuvem já vai ser ajustada para o que você precisa. Você também não precisa gastar dinheiro, por exemplo, com uma sala ali refrigerada, com manutenção para os seus servidores, com pessoal técnico especializado, com monitoramento dessas máquinas. E hoje em dia também a segurança de dados aí na nuvem também já é um aspecto bastante bem consolidado. Então, aí depende muito da política de sua empresa ou de sua organização, mas geralmente a nuvem hoje em dia já se mostra como uma estratégia muito mais interessante para o âmbito empresarial ou outras organizações para o armazenamento de dados. Então, nós temos ali os data warehouse, ou seja, do inglês, que são os armazéns de dados, warehouse é um armazém, data lakes, chamados lagos de dados, digamos assim, né? E data marts. São diferentes soluções de armazenamento em nuvem. Um data warehouse armazena dados em um formato estruturado, quer dizer, depois desses dados já tratados, já categorizados, já limpos, como diríamos, né, eles são armazenados nos data warehouses, que são os grandes repositórios. Ele é um repositório central de dados pré-processados para análise de business intelligence. Um data mart é um data warehouse que atende às necessidades de uma unidade de negócio específica. Ou seja, no âmbito dos data warehouse, você pode ter aí subconjuntos desses dados que são
os data marts. Você pode ter um data mart específico, um subconjunto ali do seu banco de dados, apenas para atender, por exemplo, o departamento de marketing, o departamento financeiro, outro para atender o departamento de RH e assim por diante. Então, cada funcionário, cada gestor terá acesso apenas àquilo que lhe é pertinente, não é? Que mais? Nós temos também, por outro lado, o Data Lake, por último, não é? Por outro lado, aqui é outra estrutura. Por outro lado, um Data Lake é um repositório central para dados brutos e dados não estruturados. Você pode armazenar os dados primeiro e processá-los mais tarde. Então, Data Lake, eu diria assim, mal e porcamente, perdoe a expressão, que o Data Lake seria como um lago de dados, mas eu diria mais uma sopa de dados, né? Que ali tem dados não estruturados de diversas naturezas, de diversos formatos, certo? Que podem ser armazenados ali e são processados, limpos, tratados posteriormente conforme a necessidade vai chegando de tratar esses dados. Então, você tem muito menos carga de processamento, muito menos trabalho para estruturar esses dados a priori. Você só vai estruturar, só vai limpar e classificar, etc., os dados que você precisa quando você precisa. Aí, se sua organização vai utilizar um data warehouse e vai dar acesso ao data warehouse total a todos os seus colaboradores, ou se ela vai dividir isso em data marts, ou se ela vai fazer uso de data lakes, isso aí vai muito de organização para organização, não existe, digamos assim, uma estratégia que seja mais correta ou melhor que a outra, depende muito de contexto, depende muito dos aspectos táticos e estratégicos da sua organização, enfim. Então, cada organização vai fazer aquilo que é melhor para ela. Aqui chegamos no aspecto que eu peço que vocês tomem um pouco de atenção aqui, que é de especial relevância para vocês aí que estão lidando com o aspecto de documentação, que é a curadoria digital, que vocês já fazem em outros âmbitos, e aqui no aspecto do Big Data, ela é essencial para garantir essa questão da qualidade dos dados. Então, para garantir aqueles dois últimos Vs lá, né, que é da veracidade, etc., né, qualidade e proveniência dos dados, a curadoria digital é atividade essencial no trabalho com Big Data. Alguns pilares da curadoria são, dentre outros mais, certo? Eu vou citar apenas alguns aqui que eu estou ressaltando. Mas se vocês tiverem interesse e curiosidade, depois procurem lá o trabalho do Rautenberg e Carmo, 2019, para ver a lista mais completa. Então, conceituar, formação de documentos que definem as orientações políticas, os requisitos legais e as ações de criação, representação, captura, limpeza, avaliação e guarda dos dados e metadados. Metadados, né, só frisando, que são os dados sobre os dados, né, os dados que vão caracterizar o contexto de onde vieram aqueles dados, enfim, umas informações descritivas sobre esses dados. Então, esse conceituar está muito ligado às questões das políticas, práticas organizacionais, aspectos éticos referentes à captura, armazenamento, uso e disponibilização desses dados. No Brasil, nós sabemos que cada organização implanta as suas próprias regras, mas no Brasil sabemos que existe a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, lá está descrito o que pode ser coletado, o que não pode, quando você vai precisar de, digamos assim, de permissão de seu usuário para coletar determinados dados, durante quanto tempo esses dados vão ficar armazenados e assim por diante. Criar ou receber é outro passo. Ações para criar dados em um ecossistema de Big Data. Os metadados decorrentes dessas ações, metadados administrativos, descritivos, estruturais, técnicos e de preservação, também devem ser considerados e mantidos. Na criação ou recebimento dos dados, deve-se proceder em consonância com as políticas de coleta documentadas na primeira fase lá de conceituar.
E aí temos o tratamento desses dados, avaliar e selecionar. Antes de inserir novos dados no ecossistema de Big Data, deve-se avaliar os dados quanto aos requisitos de qualidade estabelecidos, orientações políticas, requisitos legais, captura e guarda de dados. Uma vez avaliados, seleciona-se o conjunto íntegro de dados para ser custodiado e preservado. Isso aqui é um aspecto bastante interessante, não é? De você avaliar e selecionar os dados que são pertinentes, relevantes, consistentes. Como eu disse para vocês, por exemplo, nós temos que a inteligência artificial está tomando conta de vários âmbitos na nossa vida pessoal, profissional, educacional e afins. E como eu disse também, que o Big Data é utilizado para treinar essa inteligência artificial, para ela nos dar as respostas que têm maior probabilidade de serem a solução para as nossas perguntas, para os nossos problemas. E a qualidade da resposta dada por essa inteligência artificial vai depender muito da qualidade de dados com os quais ela é alimentada ou treinada. Mais adiante eu vou explicar um pouco mais a fundo para vocês a respeito de aspectos de vieses e outros mais que podem haver pela má qualidade de dados no treinamento da inteligência artificial. Vamos lá. Uma vez avaliado, selecione-se o conjunto íntegro para ser preservado, etc. Acesso, uso e reutilização. Possibilitar que os dados sejam facilmente acessíveis pelos usuários. Os controles de acesso à autenticação devem ser implementados de acordo com a política previamente definida. Transformar, sumarizar ou derivar novos dados a partir dos dados armazenados. Aí sim, criar modelos, clusterizar ou agrupar esses dados, dar sentido a esses dados, criar ali datasets, criar datasets, gráficos, relatórios que vão de maneira assim mais intuitiva auxiliar os nossos tomadores de decisão. E é algo que o Power BI faz bastante bem. Então vamos pensar aqui, né? Vimos algumas características, por exemplo, ali da ciência de dados, vimos os aspectos de curadoria digital, e vamos ver aqui mais algumas características da ciência da informação, certo? Então, qual é o escopo e objetivo da ciência da informação? Ela garante que os livros sejam bem organizados, categorizados e facilmente recuperáveis. Livros ou dados de informações de outra natureza também. A gente tem a gestão da informação, a gestão do conhecimento, a gestão documental. Na empresa, ela se traduz como os dados são armazenados, catalogados e acessados. Seu objetivo é garantir que as informações, dados, conhecimentos, enfim, sejam disponíveis, sejam confiáveis e compreensíveis. Ela faz todo esse aspecto, trabalha no qualitativo, no aspecto da gestão. Ferramentas e metodologias. Essa não é, digamos assim, uma lista exaustiva em relação à caracterização da ciência da informação. E como dito, existem algumas pessoas que aceitam esse rótulo ou não. Disse que a ciência da informação é uma ciência pós-moderna. Alguns não concordam muito com esse rótulo, devido às implicações aí filosóficas, teóricas que tem esse rótulo de pós-moderno. Mas o que importa é que, como nós temos a ciência da informação, ela tem várias interpretações a respeito de qual é a sua função, qual é o seu objetivo, o seu objeto. Porque a informação, que é digamos assim, o objeto de estudo da ciência da informação, ela também vai ter diferentes definições de acordo com as áreas, de acordo com as linhas de pesquisa, etc., etc. Então, existem diferentes visões, dependendo do nicho que você vai tratar. Aspectos de ferramentas e metodologias, né? Utilizamos bancos de dados, sistemas de gerenciamento de conteúdo e estruturas de taxonomia. Suas ferramentas visam otimizar a categorização, o armazenamento e a recuperação de dados. Aspecto de interdisciplinaridade, né? Como dito, a informação, objeto da ciência da informação, está presente também na computação, está presente também
na administração, na gestão empresarial, enfim, está presente em diversos âmbitos. Então, cada ciência vai ter uma visão, cada área, cada disciplina vai ter uma visão sobre a informação, e dentro da própria CI, as diferentes correntes vão ter suas próprias visões também. Então, a ciência da informação ela intersecta com áreas como a biblioteconomia, a ciência cognitiva, computação, etc., etc. Isso garante que os processos de apresentação e recuperação de informação sejam amigáveis e intuitivos, ou seja, nós temos que modelar aí os nossos dados, né, de acordo com o tipo de usuário que nós estamos atendendo, nos nossos sistemas de recuperação de informação sejam intuitivos e façam sentido para esse usuário, que os nossos gráficos, que os nossos dashboards, que os nossos relatórios façam sentido, sejam compreensíveis para esse usuário. E o timing dos resultados da ciência da informação, né? Então, foca em soluções de longo prazo, como criar sistemas de armazenamento de dados sustentáveis ou projetar protocolos de recuperação de informações. Os resultados podem ser vistos à medida que os sistemas são ajustados para o desempenho ideal. Então, as ações, normalmente, desenvolvidas no âmbito da ciência da informação, que é a gestão da informação, gestão do conhecimento, até a própria gestão documental, isso aí são projetos grandes, projetos de longo prazo, que vão sendo refinados com o passar do tempo e assim por diante. Então, são processos que vão caminhar com o desenvolvimento da minha organização, com o desenvolvimento da minha empresa, certo? E vão sendo paulatinamente refinados, melhorados, transformados. E agora vamos ver algumas características próprias aqui da ciência de dados. Então, o escopo objetivo, semelhante aos analistas, que leem, interpretam e derivam significado dos livros numa biblioteca metafórica. Então, o papel dos analistas aí dentro da ciência de dados é justamente fazer a leitura e extrair significado desses dados. Ela usa dados complexos e diversos, como eu disse, vários formatos, várias fontes, estruturados, não estruturados, extraindo padrões e previsões. As empresas contam com a ciência de dados para aproveitar insights de seus dados, não é? Criar modelos preditivos, etc., orientando decisões estratégicas. Quais são as ferramentas e metodologias principalmente usadas por essa área? Utiliza ferramentas da estatística, aprendizado de máquina, que é inteligência artificial, né? Um subgrupo ali, uma sub-área da inteligência artificial, software de visualização de dados e tecnologias de Big Data, evidentemente. O objetivo, né, é analisar, representar e prever tendências com base em dados. Uma empresa pode empregar ferramentas de ciência de dados para prever vendas ou entender as preferências de cliente. Vamos supor que a gente tenha também outras aplicações. Por exemplo, nós temos satélites que estão continuamente 24 horas por dia monitorando a nossa Amazônia para verificar como é que anda o desmatamento, as queimadas, etc., etc. Então, isso cria um volume bastante grande de dados que são ou deveriam ser depois enviados ali para os tomadores de decisão nessa área ambiental, saber que estratégias devem ser feitas, que investimentos devem ser feitos e assim por diante. No aspecto, por exemplo, da saúde, eu li recentemente um artigo que falava do uso da inteligência artificial na análise de radiografia de pulmões de pessoas que sofriam da Covid-19. Então, analisando aquelas manchas particulares ali no pulmão das pessoas, a própria inteligência artificial conseguiria, digamos assim, dar um diagnóstico com tantos por cento de certeza que aquela pessoa teria a Covid. E assim por diante. Na área da educação, verificar que aluno que vai ter maior ou menor chances de evadir, quais são, por exemplo, digamos, as condições que levam esse aluno a sair da escola, como é que a gente pode elaborar estratégias de ensino-aprendizagem mais adequadas a cada perfil, e assim por diante. Interdisciplinaridade, enfocada na matemática, estatística, ciência da computação, e a gente viu agora, principalmente,
né? Também na administração e, como queremos demonstrar aqui, na CI e na documentação. Sua abordagem interdisciplinar garante que os insights sejam robustos, abrangentes e acionáveis. E qual que é o timing, né? Qual que é o tempo de obtenção dos resultados da ciência de dados? É um pouquinho mais rápido, digamos assim, quase imediato. Podem fornecer resultados mais rápidos, especialmente quando se trata de análise. Cientistas de dados podem analisar uma semana de dados de vendas para fornecer insights para a próxima estratégia de marketing, levando a etapas acionáveis imediatas. Então, esses dados são produzidos praticamente em tempo real, ou são produzidos em tempo real, efetivamente, e análise você também pode analisar, por exemplo, está dizendo aqui período de uma semana, mas se eu quiser fazer uma análise dentro do período de um ano, independente do volume de dados, eu consigo fazer isso com relativa velocidade, dependendo da capacidade de processamento que eu tenho. Então, é a velocidade mesmo da computação, da informática, a velocidade estonteante. Algumas técnicas da ciência de dados que podem ser utilizadas pela CI, no aspecto da recuperação de informação. A ciência de dados, particularmente o aprendizado de máquina, é fundamental na melhoria dos mecanismos de busca. Os algoritmos de aprendizado de máquina podem prever o que um usuário está procurando, analisando padrões de consultas de pesquisa, fornecendo assim resultados mais relevantes. Quem nunca teve essa experiência de buscar algum assunto no Google e o Google já autocompleta para você o restante seus termos de busca, mediante aquilo que os sites que você já visitou anteriormente, não é? E assim por diante, as buscas que você já fez no passado. Também existe aí esse rumor que as pessoas falam, olha, se você estiver comentando muito um assunto na frente da sua Alexa, com o celular ligado e conectado na internet, com a sua televisão ligada, sua Smart TV ligada, aí você vai entrar no Google ou na Amazon, onde quer que seja, vai te bombardear com informações daquele mesmo tipo. Não é? Se eu começo a conversar com air fryer, sobre air fryer aqui na frente de um dispositivo inteligente, eu vou abrir a minha internet, vai estar cheio de anúncios de air fryer, por exemplo. E, por exemplo, isso poderia ser usado também dentro de uma biblioteca, não é? Quais são os livros que esse usuário já emprestou anteriormente? Vamos, então, recomendar informações sobre livros similares do mesmo autor, no mesmo assunto, e assim por diante. O que nos leva aqui ao sistema de recomendação de informação. Então, seja sugerindo um livro ou um produto, sistema de recomendação de informação são aplicação direta da ciência de dados na CI. Ao analisar comportamentos, preferências históricos de usuário, os algoritmos podem sugerir itens que ele ou ela provavelmente estará interessado. Classificação e categorização, algoritmos de clusterização, ou seja, de agrupamento, não é? Ajudam a caracterizar e segmentar dados automaticamente em grupos relevantes. Isso garante que quando um usuário estiver procurando por algo específico, o sistema possa obter dados relacionados e relevantes. Então, principalmente nos sistemas aí de recuperação de informação. Então, vimos princípios da ciência de dados que são usados pela CI e agora alguns princípios da CI que podem orientar a representação de dados dentro da ciência de dados, dentro do Big Data. Armazenamento de dados estruturados. A CI enfatiza a importância de estruturar os dados de uma forma que os torne facilmente recuperáveis. Na ciência de dados, esse princípio é crucial. Antes que qualquer análise possa ser feita, os dados devem ser armazenados em formatos estruturados, como tabelas ou banco de dados. Metadados e anotações. Metadados são os dados sobre os dados que trazem o contexto dos dados. Assim como um livro tem o seu índice, os dados têm os seus metadados. Os metadados podem fornecer informações cruciais sobre quando, onde e como os dados foram coletados,
o que pode impactar em como eles são analisados, dá contexto, dá significado aos dados. Integridade e qualidade, como nós vimos já na questão da curadoria digital. A CI destaca a necessidade de informações precisas e confiáveis. Na ciência de dados, esse princípio enfatiza a importância de dados limpos e de qualidade. Antes de qualquer análise de dados, os processos são aplicados para limpar e pré-processar os dados, garantindo resultados precisos e confiáveis, seja melhorando os recursos de pesquisa, garantindo que os dados sejam organizados de forma eficiente ou garantindo a precisão da análise. A intersecção desses campos está impulsionando o futuro de como usamos e entendemos os dados. Então, esse aspecto aqui, né, de fazer a limpeza, digamos assim, a estruturação desses dados antes de utilizá-los, né, esse pré-processamento. Eu vou mostrar para vocês um pouco do Power BI, e no Power BI a gente tem o princípio do ETL, né, que é o Extract, Transform e Load. Extrair, transformar e carregar os dados. Vocês vão ver que, às vezes, quando eu, por exemplo, importar uma planilha de Excel, ela pode vir com dados faltantes, ela pode vir com dados defeituosos, ela pode vir ali com uma linha que está no lugar errado e assim por diante. Eu posso fazer, antes de entrar para a etapa de modelagem, essa etapa de transformação dos dados, colocar o tipo de dado correto para cada coluna. Essa coluna vai ser do tipo de dados decimal, essa coluna vai ser do tipo de dados texto, data e assim por diante. Então, eu faço essas correções, esse tratamento nos dados antes de seguir para a etapa de modelagem e da modelagem seguir para a etapa de apresentação desses dados. Bom, falamos aqui bastante de aspectos teóricos, aspectos técnicos, principalmente. E agora, quais são os impactos, né, do Big Data para a sociedade como um todo, os aspectos sociais? Então, nós temos aspectos que são positivos e aspectos que eu diria que são preocupantes ou, digamos assim, mais negativos. Então, impacto positivo, como eu já disse, áreas como a saúde, o meio ambiente, educação, a diminuição das desigualdades sociais, quando você utiliza o Big Data para entender como é que estão sendo usados e melhorar os serviços públicos e assim por diante, né? Então, a gente alia o Big Data com tecnologias como a IA para essas finalidades, mas também existem os aspectos mais negativos ou preocupantes. Um desses aspectos preocupantes é relativo à privacidade. Então, a coleta e análise de dados pessoais levantam questões significativas sobre a privacidade, necessitando de políticas robustas para proteger os direitos individuais. Como nós dissemos, temos aqui a LGPD que nos auxilia nisso, a Lei Geral de Proteção de Dados. Que dados eu posso coletar do meu usuário, que dados não, o que eu tenho que pedir permissão, por quanto tempo eu posso armazenar, como isso pode ou não pode ser disponibilizado e assim por diante. Desigualdade. O acesso à tecnologia de Big Data ainda é desigual, potencialmente exacerbando as desigualdades existentes entre diferentes grupos socioeconômicos. Então, algumas pessoas vão conseguir, com maior poder aquisitivo, ter acesso a todas essas benesses que provém inteligência artificial, o Big Data, todos esses serviços, enfim, outros não poderão ter acesso ainda. Isso é um aspecto preocupante em relação ao agravamento das desigualdades sociais. Viés em algoritmos. Existe risco de que os algoritmos possam perpetuar viés existentes se não forem cuidadosamente projetados e monitorados. Então, como eu disse para vocês, as chamadas redes neurais artificiais, a inteligência artificial ela é alimentada com esse volume grande de dados para ela poder observar padrões e dar para nós as respostas que são mais prováveis de ser aquelas que nos atendam nos nossos questionamentos, nos nossos problemas. Então, ela trabalha com aspectos matemáticos e de probabilidade. Mas aí, como eu disse para vocês também, que ela é alimentada com Big Data, e muito daquilo que é postado nas redes sociais,
opiniões manifestadas em sites, em outros lugares. Então, vocês sabem que, se existia uma regra da computação que eu li também em um artigo ali, achei extremamente interessante sobre inteligência artificial, que é uma regra básica da computação que diz assim: entra lixo, sai lixo. Quer dizer, se você alimentar, treinar a sua inteligência artificial com dados que refletem pensamento misógino, racista, preconceituoso, etc., etc., né, anti-ciência, as respostas, quando você for perguntar lá para o seu chat GPT, para o seu Gemini do Google, e a generativa, enfim, vão ser respostas também que vão refletir esse pensamento racista, misógino, preconceituoso, e vão perpetuar esse tipo de pensamento antiético. Então, por isso que deve haver o aspecto da curadoria digital, verificar se esses dados efetivamente têm qualidade, verificar se esses dados estão de acordo, né, com as normas morais, éticas da nossa sociedade, para nós não reproduzirmos coisas erradas. E muito bem, aqui eu tenho algo que vocês podem pesquisar em outros sites, enfim, como eu disse, eu dou a disciplina aí de Business Intelligence e Big Data para os meus alunos ali do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, e algumas tecnologias, alguns conhecimentos que eu verifico que são importantes para o entendimento do trabalho com Big Data são os seguintes: aprender um pouquinho sobre linguagem Python. Linguagem Python, você pode baixar gratuitamente, instalar o Python gratuitamente no seu computador, certo? Ela também tem uma curva de aprendizagem, quer dizer, ela demora um pouco menos de tempo para ser aprendida, um nível de dificuldade menor de aprendizagem do que outras linguagens tradicionais, pelas características inerentes dela. Tem muitas bibliotecas, muitos frameworks que ajudam a gente a fazer um monte de coisas. Ela já digamos assim, nativamente talhada para trabalhar com inteligência artificial e o Big Data, por consequência. Então, é bastante interessante. O pessoal que trabalha com análise de dados utiliza muito Python. Então, procurem aprender um pouquinho, nem que sejam os rudimentos dessa linguagem. Existem, como eu disse, muita coisa gratuita. Vocês encontram facilmente tutoriais na internet. Se precisarem também de materiais, eu tenho materiais que posso disponibilizar para vocês de estudo, materiais de treinamento, certo? Linguagem SQL. Então, quando a gente fala de Big Data, a maioria do que a gente trabalha são bancos de dados NoSQL, que seguem um padrão que não é um padrão de banco de dados relacional. Mas para entender o NoSQL, eu acredito que é interessante você aprender o SQL primeiro, que é a linguagem que nós utilizamos para tratar os bancos de dados relacionais, que já foi desenvolvida há muitas décadas atrás. O interessante dessa linguagem é que ela varia pouco de banco de dados para banco de dados. Você tem os chamados dialetos SQL, mas esses dialetos têm pouca variação, certo? Então, se você sabe trabalhar com banco de dados Postgres, sabe fazer um select, etc., etc., um create, um delete, um update, vai ser basicamente a mesma coisa num banco MySQL, que vai ser praticamente a mesma coisa em um banco SQL Server da Microsoft. Então, é muito interessante aprender. E nós vamos mostrar para vocês aqui também um pouquinho a respeito do Google BigQuery. Eu falei daquelas tabelas de exemplo ali, para trabalhar com e-commerce, etc. E vocês vão ver que ela utiliza também. Ela não é normalizada, as tabelas não vêm normalizadas, mas você consegue fazer a normalização delas e trabalhar com a sintaxe do SQL normalmente nessas tabelas. Noções de banco de dados no SQL, que são importantes, né? MongoDB, MariaDB e outros mais. E um pouquinho, não digo que você se aprofunde, você tenha que ser um especialista, mas pelo menos entender um pouco dos conceitos, não é? De inteligência artificial, linguagem de máquina, o que é sobejamente disponível na internet, vários tutoriais, explicações e aulas. Muito bem, e agora é chegada a hora de eu mostrar para vocês, ainda que de maneira introdutória, que algumas ferramentas que nós temos, algumas
a maioria aqui gratuitas, que nós podemos trabalhar com BigQuery, para nós usar BigQuery, fazermos testes, enfim. Então, a primeira aqui que eu vou mostrar para vocês é o Google Colaboratory. Então, deixa eu parar esse compartilhamento e vou compartilhar com vocês a minha tela do Google Colab. Então, aqui, pessoal, estou utilizando aqui, estou abrindo um notebook Jupyter, né? Dentro, como eu falei para vocês, hoje em dia utiliza-se muito a nuvem, não é? Para trabalhar com Big Data, estruturas já prontas na internet, que você não precisa instalar nada no seu computador, né? Então, para trabalhar aqui, por exemplo, com a biblioteca Pandas do Python, que é excelente para análise de dados, é gratuita, e também o Matplotlib, que nos ajuda a fazer excelentes gráficos, tudo gratuito. Você tem dois caminhos. Ou você pode também baixar gratuitamente aí o IDE, o ambiente de desenvolvimento do Anaconda, no seu computador, instalar o Python no seu computador, etc., etc., e criar os seus notebooks Jupyter para análise aí de arquivos CSV e outros mais. Ou você pode já simplesmente lá no Google, escrever lá Google Colab, certo? Google Collaborative, e você vai ter acesso ao mesmo notebook Jupyter, ali para trabalhar com as bibliotecas Panda, Matplotlib e outras mais. A única desvantagem que você vai ter ao utilizar o ambiente web é esta aqui, né? Nós subiríamos, por exemplo, aqui para o ambiente do Colab, por exemplo, arquivos CSV, como vocês estão vendo aqui, que esses aqui são já arquivos que já vêm com a plataforma, para vocês fazerem essa análise de dados, né? O que acontece aqui no ambiente aqui do Google Colab, como é tudo gratuito, você vai subir esse arquivo CSV para trabalhar com ele, para fazer essa manipulação desse arquivo. Você vai fechar o seu ambiente aqui do Google Colab e amanhã, quando você for abrir novamente para trabalhar, esses CSVs, esses seus datasets que você subiu com dados aí de um e-commerce, qualquer coisa do gênero, não estarão mais disponíveis. Então, eu acredito que o Google faça isso justamente por você estar utilizando. Você pode ter a versão paga também, mas por você estar utilizando a versão gratuita e eles não querem, talvez, gastar muito espaço de armazenamento deles, né, com esses tipos de arquivo. Então, toda vez que você for trabalhar ali com o arquivo CSV, for fazer uma análise, você vai ter que subir de novo para o Colaboratory. Quando você tem ali o Anaconda instalado no seu próprio computador, com os notebooks Jupyter, etc., você sempre vai ter disponível os seus arquivos ali. Só que na nuvem você não precisa instalar nada, né? Então, é muito prático. Então, aqui, por exemplo, eu tinha anteriormente aqui um CSV que eu importei de exemplo, e eu estou analisando aqui um dataset com dados a respeito dos conjuntos, das peças de Lego, né, que a gente é acostumado a brincar na infância. Então, o Lego, ele tem acho que mais de 70, 80 anos de existência, né? Bem no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, surgiu aí a fábrica dos bloquinhos Lego. Eles já lançaram, desde então, vários kits, vários produtos diferentes, e esse CSV aqui, esse dataset, tem um registro desses produtos para a gente poder analisar. Então, aqui eu importei a biblioteca do Python, que é chamada Pandas, que é para trabalhar com dados também, com Big Data. Importei o Matplotlib aqui para trabalhar também com gráficos, etc. Consigo inserir aqui, como vocês podem ver, imagens tranquilamente. Então, vamos dizer assim, que mal comparando, esse notebook Jupyter aqui é como se fosse uma planilha do Excel. Você escreve os comandos aqui, né, na linguagem Python, enfim, e executa. Escreve um comando, executa a linha, escreve o comando, executa a linha, e na outra linha você vai ter o resultado, a saída do comando. É bem tranquilo. Aqui, por exemplo, estou importando aqui, eu trouxe o meu CSV, por exemplo, aqui para a estrutura de pastinhas aqui do meu Colaboratory.
e agora estou importando ele para trabalhar dentro do meu notebook, né? Então, colors, atribuir aqui para uma variável colors, recebe PD control de CSV data, que é essa pastinha aqui, barra colors.csv, que era o nome do meu arquivo CSV, que já foi excluído aqui pelo próprio Google automaticamente. Então, tem vários comandos aqui. Eu coloco colors.head, né, que head vai trazer os 5 primeiros registros ali do meu CSV, né, das cores. Ó. Então, tem cor azul, tem cor outro tipo de azul, de um código RGB diferente, dark turquoise, né, turquesa escuro e assim por diante. Aqui são as cores dos conjuntos de Lego que estão registrados. Então, com o comando .head, eu consigo verificar os primeiros registros. Consigo agrupar pelas cores que são strands, que são transparentes. Consigo fazer a contagem, né, pelo tipo de value counts. Que mais? Posso importar um outro dataset aqui que fala dos conjuntos dos sets de dados, né? Dos sets de Legos, os conjuntinhos de Lego. Também vejo aqui quais são os principais, os primeiros registros com head. Então, tem o Town Minifigures, que é o nome de um conjunto Lego, Space Minifigures, e assim por diante. O tail também, que vai analisar os últimos dados registrados. Mini X-Wing Fighter, Christmas Tree, etc, etc. Yoda Chronicles, etc, etc. E assim por diante. Consigo pegar todos os registros que são do primeiro ano ali de lançamento do Lego, se não me engano, que é 1949. Tá vendo? E aí enfim, posso fazer N análises de dados. Consigo gerar gráficos aqui com Matplotlib. Eu digo qual que vai ser a coluna dos dados X, dos dados Y, e assim por diante. Então, tem N tipos de análises que eu posso fazer aqui, trabalhando também com dados aqui de gráficos de dispersão, enfim. Eu posso trabalhar com N tipos de análises de dados aqui, tanto para eu treinar e aprender, quanto para efetivamente responder perguntas relevantes, né, sobre esses dados, sobre esses datasets que vão guiar na tomada de decisão. Deixa eu parar aqui esse compartilhamento e compartilhar com vocês outra janela aqui também, que também é da Google, certo? Outra solução da Google também, que ela é gratuita até certo ponto, eu vou explicar para vocês, que é o BigQuery. Também é bastante útil para a gente fazer essas análises de dados. Aqui, pessoal, por exemplo, né, tem aqui o Google BigQuery, que ele é uma plataforma de análise de dados que trabalha também lá. Você liga o seu site, o seu aplicativo, acopla eles ali ao Google Analytics, por exemplo, né, que tudo que o usuário faz ali, ele entrou na página, ele clicou no produto, ele visualizou, ele comprou, ele não sei o que, ele rolou a página para cima, rolou para baixo. Então, tudo isso vão ser eventos que vão ser minuciosamente coletados e registrados ali pelo Google Analytics. Depois do Google Analytics, você passa e importa esses dados aí para o BigQuery para fazer as análises propriamente ditas. O BigQuery, ele é uma plataforma e uma ferramenta paga. Contudo, para você que vai utilizar apenas para fins educacionais, para testes, e enfim, você consegue fazer o seu registro ali, ele vai pedir um cartão de crédito para você, mas eles dizem que esse cartão é mais por uma questão de segurança, de identificação, etc. Mas, pessoal, se vocês forem trabalhar assim, só para questões de aprendizado mesmo, você não vai chegar num limite de dados relevante, importante, suficiente, que são terabytes, para que o Google BigQuery comece a cobrar no seu cartão. Então, ele sempre vai te dar um avisinho antes, se você estiver chegando próximo ao limite. Mas fiquem tranquilos, se vocês utilizarem, por exemplo, ele também já traz ali vários datasets de exemplo que vocês podem trabalhar.
E se vocês utilizarem esses datasets de exemplo aí, que são milhares de linhas, mas é pouca coisa, se vocês forem em relação, né, ao que o sistema suporta aqui, não vai ter nenhum problema. Então, eu utilizo, já passei para os meus alunos, ninguém nunca foi cobrado, certo? E como dito aqui, o BigQuery, ele traz aqui para nós também alguns tipos de dados aqui de exemplo, que a gente pode utilizar também gratuitamente para estudo. Ó. Tem dados até sobre o Covid-19, tá vendo aqui? Certo? Dados sobre o Covid-19, né? E eu estou utilizando aqui, deixa eu ver, in a new tab, estou usando aqui esse BigQuery GA Obfuscated Sample E-commerce, blá, blá, blá. Nome bem complicado aqui, que é um e-commerce fictício, que o pessoal da Google elaborou esses dados só para a gente poder testar, trabalhar mesmo, certinho? Então, ele vem aqui, como dito aqui para vocês, vamos ver, a gente tem vários eventos que o usuário pode ter efetuado em um e-commerce, né? Você tem as questões de data, que mais? Data, hora de acesso, você tem questões de privacidade, questões geográficas, de que país, de que continente que o usuário está acessando. O que mais temos aqui? Device, qual é o aplicativo do qual o usuário está acessando, né? Qual é o dispositivo do qual o usuário está acessando o meu site, o meu aplicativo, quais são suas características. Questões de e-commerce, purchase, dados de compra, refund value, valor que você teve que reembolsar ao usuário, shipping value, que é o valor ali do frete, e outras questões mais. Então, toda a mínima ação que o usuário vai ter ali na sua plataforma são aqui registrados. E você vai ter uma planilha, planilhas não, tabelas com milhares e milhares de linhas para cada dia do ano. Então, se não me engano, isso aqui traz essas planilhas, essas tabelas aqui, esse dataset traz dados do ano de 2021, 2022, se não me engano. Então, cada tabela com milhares e milhares de linhas vai representar um dia de coleta de dados, para vocês verem por que é chamado de Big Data, né? Então, daí você pode tirar informações bastante relevantes, como, por exemplo, a taxa de bounce, né, que é a taxa, quantidade de usuários que entraram ali, a taxa de usuários que entraram no meu site não fizeram nada, não interagiram. Né? Você pode verificar a taxa de tempo médio de sessão que o usuário permaneceu no seu site, quantas sessões se converteram em vendas, e assim por diante. Né? E como eu disse, não só dados ali de questões de venda, de e-commerce, também tem as planilhas com dados de Covid, enfim, tem planilhas para todos os gostos aqui, todas as necessidades de aprendizagem, tabelas, na verdade, né, para vocês trabalharem, certo? Deixa eu parar esse compartilhamento aqui, vou compartilhar mais uma ferramenta com vocês, a última, que é o nosso Power BI da Microsoft. Não sei se estou compartilhando a janela certa, porque é difícil, né? Eu acho que eu não estou compartilhando a janela certa. Que é uma janela que abre outra subjanela, né? E ainda o Teams aqui, que eu estou gravando pelo Teams, ainda não tem essa inteligência para perceber que faz tudo parte de um mesmo programa. Eu acho que é essa tela aqui, gente. Por exemplo, né? Então, o Power BI é da Microsoft, não é um software que a gente chama de software proprietário, quer dizer, um software pago, etc. Mas você pode utilizar ele gratuitamente também, tem várias funções gratuitas. Ainda mais você
fazendo o login aí na ferramenta com o seu e-mail e senha da universidade. A gente utiliza aqui na FATEC tranquilamente gratuito, tá bom? E aqui você pode, o Power BI ele é interessante, por quê? Porque você pode primeiramente trabalhar, como eu disse, você pode fazer uma mescla de vários tipos de arquivos diferentes relacionados. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui tabelas, digamos assim, que são, na verdade, planilhas do Excel, outro é arquivo CSV, outro é um JSON, e assim por diante. Então, vários arquivos diferentes, mas interconectados. Que mais? Ele é muito mais intuitivo de trabalhar, ele não exige assim conhecimento de programação como as duas ferramentas anteriores que eu mostrei para vocês. Certo? E o que mais? Ele também gera dashboards, gráficos, relatórios bastante bonitos, intuitivos. Então, o pessoal da área de administração gosta muito dessa ferramenta para trabalhar. Então, vocês sabem, o padrão da Microsoft é esse, é a máxima usabilidade. Então, você não precisa ter assim, conhecimentos profundos de programação para usar uma ferramenta mais interessante, talvez, né? Para o pessoal mais das sociais aplicadas, enfim, que não quer, né, se aprofundar muito em aspectos de programação. E aqui, pessoal, por exemplo, é uma planilha de exemplo aqui de Excel. Então, eu tenho aqui bandeiras de países, produtos, marcas, vendas, etc., não é? Ele já mostra aqui para mim independência de consulta. Eu não sei se vai mostrar essa janelinha, mas enfim. Tem os meus N arquivos aqui que são, digamos assim, relacionados, né? Então, a gente faz o carregamento dessas N dados, a gente consegue relacionar um arquivo com outro, mesmo que eles sejam de tipos diferentes, trazer dados de um arquivo para dentro do outro arquivo, para dentro da outra planilha, e assim por diante. Né? E também tem essa questão, você faz o tratamento dos dados bonitinho, ajusta os tipos de dados das colunas, ajusta, né? Ele faz a limpeza dos dados, onde tem dados defeituosos, onde tem dados faltantes, deixa tudo bonitinho. Depois você entra ali na etapa de modelagem, você faz a criação dos seus dashboards, dos seus gráficos, é tudo muito interessante, bem intuitivo, e eu acredito que a curva de aprendizado, como dito, né, pode ser um pouco menor do que as duas outras soluções. Muito bem, gente. Então é mais assim algo para mostrar para vocês o que existe que vocês podem trabalhar, né? Não tem como a gente se aprofundar mesmo. Mas se vocês quiserem, obviamente eu tenho esses materiais para passar para vocês, tem os slides, certo? Para vocês trabalharem nesse aspecto. E se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas, podem me mandar um e-mail, certo, pessoal? A professora Mariana, o pessoal aí da representação aí da sua sala, da sua turma, também tem o meu contato, então fiquem à vontade. Infelizmente, não pude, por conta das minhas responsabilidades de aula, de conflitos de horário, não pude estar ao vivo com vocês. E gostaria muito de ter esse feedback, se vocês gostaram, o que vocês acharam da palestra, enfim. E eu só tenho a agradecer imensamente o convite, espero que seja útil para vocês, espero que alguém se interesse e depois vá fazer uma especialização, ou vá fazer mesmo um mestrado e um doutorado nessa área, certo? Vá fazer um curso de extensão nessa área, porque é essencial para a gente que trabalha, né, com dados, com informação. Esse é o futuro e não tem muito como a gente fugir dele. Então, mais uma vez, eu agradeço. Fico aqui aberto para suas perguntas, suas devolutivas, seus feedbacks. E querendo me convidar para outras falas, outras colaborações, estou aqui aberto. Muitíssimo obrigado e até a próxima.